gente sabe que esse jovem cada vez mais vai caminhando com as próprias pernas e é isso que a gente espera. Porém, o que a gente vê muito são jovens, são adultos que já desfraldaram, mas ainda não desmamaram. Como é que é isso, Paty? Tem jeito e a gente vai falar várias coisas aqui, ó. Vai dar uma doidinha aí, mas vai ser bom. Ô, Paty, então de um lado a gente tem aí essa geração canguru, né? Essa pessoa com 35 anos que ainda não tem essa estabilidade financeira. O de 24 que já está endividado. Aquele que vai ser a geração canguru endividada, né? Que tá ali no meio desse caminho todo. E de outro lado também alguns pais que sem planejar ou planejando, né? Escolhem ter filhos e que às vezes se olham, como é que eu vou planejar isso se eu também não aprendi essa educação financeira? Por onde é que eu começo? Você fez um apanhado muito interessante do que está acontecendo hoje, que você tem pessoas que não sabem lidar com o dinheiro desde cedo, né? Como eu falei, tem gente endividada sem nem ter começado a trabalhar. E aí, como é que essas pessoas se veem? Elas se veem assim, para que eu vou trabalhar se o dinheiro que eu receber vai ser para pagar dívida? Ela não tem incentivo, né? Do mesmo jeito que essa pessoa de 30, 35 anos que está na casa dos pais não tem incentivo para sair de casa, porque ele já fala assim, não, mas eu devia ter saído lá atrás, e agora? Então ele tenta justificar, né, uma decisão que ele não tomou lá atrás, ele entende que ele já perdeu aquele timing e ele já não tem o mesmo pique de quando ele era mais novo. Fora que as exigências também estão maiores, né? Ele não vai querer sair para dormir no colchão no chão, como a gente falou. Ele vai querer talvez ter aí o mesmo nível que ele tem na casa dos pais. Que ele tem na casa dele. Só que ele não entende que os pais já estão ali para construir aquele patrimônio há 20, 30, 40 anos. Muitos anos na frente dele. Então você tem que acertar as expectativas, sendo que essa geração, como você colocou o carro na frente dos bois. Essa é a analogia. Por quê? Porque você se endividou antes de começar a trabalhar. Isso já não está correto, né? Não, a conta não fecha. A conta não fecha. Por quê? Porque você vai ficar naquela, mas eu vou trabalhar pra caramba, aí eu recebo salário, aí eu tenho que pagar juro, eu vou levar 5 anos pra ganhar aquele dinheiro que eu gastei em 3 dias. Porque tá cheio de juro, ele não entendeu, ele não entende juro, ele não aprendeu. Então, carro na frente dos bois. Aí você tem essa geração que não quer sair de casa. Por quê? Porque colocou o conforto acima da construção da própria vida. Eu tenho minha mãe que faz isso, meu pai que faz aquilo. E você tem pais que se sentem altamente culpados por terem agido assim. Eu devia, quando ele tinha 20 anos e quis sair de casa, quando ele tinha 18 anos e quis sair de casa, eu não deixei. Eu falei, não, mas pra quê? Você vai morar num lugar que não tem o conforto, olha a tua cama aqui. Então, você tem essa geração de pais também culpados porque diz, eu não deixei ele sair do ninho. Então, esses pais culpados, eles vêm assim, eu recebo isso muito, esse tipo de pedido de conselho, né? Que a pessoa nem percebe o erro ali. Então, ela chega e fala assim, o meu filho, eu preciso ajudar o meu filho, olha a colocação, eu preciso ajudar o meu filho porque ele tá devendo. A primeira coisa que eu pergunto é assim, quantos anos tem o seu filho? Porque geralmente isso chega no Instagram, ali no direct. Quantos anos tem o seu filho? 32. Oi. 35. Eu digo, então, vamos lá. Primeiro, você não tem que ajudar o seu filho. Esquece isso, vai cuidar da sua vida. É isso que a pessoa não ela tem que tomar esse tranco, né? Pra ela entender, poxa, mas de fato, 30 anos e eu tenho que ajudar? E às vezes eu digo, por que você tem que ajudar? Não, porque eu nunca ajudei. Bom, mas o tempo passou. Agora ele tem que se ajudar. Você errou, ele errou, beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar errando? Ou a gente vai dizer, não, olha, daqui pra frente você que se vira. Não, é que meu filho tá querendo montar a casinha dele e eu vou ajudar. Ok, quem te ajudou a montar a tua? Que ajuda você recebeu? Você tem de tudo. Você tem assim, não, meus pais me deram tudo. Isso foi legal? Não, isso não foi legal. Então, por que você tá repetindo? Porque a gente repete comportamentos, né? Sem pensar, então, né? deixa o seu filho ter o mérito. Deixa ele se sentir seguro pelo mérito. Do tipo, eu consegui. Eu me meti numa dívida, eu não sabia o que era. Eu não sabia que R$1.000 virava 5.000. Eu não tinha noção. Mas eu trabalhei,
eu fiz hora extra, eu vendi uma coisa que eu tinha, eu fui trabalho de garçom, eu fui limpar a casa dos Eu outros. dividi essa dívida e fui Cara, pagando aos poucos. eu paguei. Eu nunca mais vou fazer outra dessa. Eu nunca mais vou fazer isso, por quê? Porque me custou muito trabalho. Se o pai chega e paga, ele vai fazer de novo. E eu te digo isso por estatística. Posso não conhecer você, posso não saber quem você é, posso não saber quem pintou a sua casa de verde, como diz por aí, mas por estatística, se seu filho fez uma dívida, você vai lá e paga, ele vai fazer outra. Porque o que você está dizendo é o seguinte, isso acontece, isso é assim mesmo. E esse é o mecanismo. Você se enrosca porque eu não te ensinei, então eu sou obrigado a ir lá e tapar os buracos que você faz para que você mesmo não caia neles. Porque eu sou seu pai. Mas tem um timing. As pessoas atingem a maioridade para que dali em diante elas façam as escolhas. Então, para quem tem um filho pequenininho hoje ainda, beleza, tá em tempo, né? A fralda dele vai ficando justa e você tem que deixar que você tem que entender que o número da fralda tem que ficar maior, não é você querer continuar pondo a pequena. É por isso que a gente cresce, porque as coisas pequenas já não cabem mais. Então tem que abrir mão, né? Às vezes o pai e a mãe não quer, mas tem que abrir mão. Você quer ter um carro? Então primeiro você vai ter que andar a pé. Não é nem de carro de aplicativo. Você vai ter que andar ali ou a pé ou pegar um ônibus. Para quê? Para que aquele dinheiro sobre e você junte. Ah, mas eu vou levar 1000 anos para juntar. Então faça mais coisas. Poxa, mas aí ele pode chegar à conclusão assim. Será que vale a pena eu fazer tudo isso para ter um carro? Será que eu preciso tanto assim de um carro? E ele vai começar a responder. Né? Ele vai falar assim, não, eu não preciso assim de um carro. Porque minha escola é perto. A casa dos meus amigos é perto, não preciso, pra quê? Então eu vou usar o meu dinheiro pra outra coisa. Ou ele pode falar assim, não, eu preciso de um carro. Tá sendo porque muito é longe, porque eu tomo chuva, porque eu tenho que carregar muita coisa. Então pra mim faz sentido. Não tem uma receita. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, porque todo mundo tem. Eu tenho que ter o que faz sentido pra mim. Você falou isso, né, de eu tenho que ter aquilo que todo mundo tem. E eu vejo muito hoje essa influência das redes sociais, né, na vida dos jovens, na vida dos adultos mesmo. Eu já fui várias vezes influenciada, comprei um negócio porque eu vi, gostei, acreditei que era bom. Mas eu acho que isso ainda soa mais forte no ouvido do jovem, porque ele está desenvolvendo mesmo o que ele vai ser no futuro. E aí essa interferência do tipo, o celular da moda, o iPhone, eu vejo às vezes criança de 15 anos com um iPhone top, porque os pais deram, né? Não foi uma conquista própria. E aí a gente também acaba perdendo um pouco da questão, eu acho, do mérito, né? Do conquistar. Eu, por exemplo, eu trabalhei desde muito cedo, e aí no meu primeiro trabalho que eu ia ganhar um dinheiro bacana, eu falei, nossa, eu quero comprar aquele Ray-Ban, eu queria comprar aquele óculos. E aí meu pai ouviu, demorou para eu receber o dinheiro do trabalho, e aí foi algum aniversário, alguma coisa assim, e meu pai acabou me dando o óculos. Eu fiquei super feliz pelo presente, mas depois eu falei, e agora? O que eu vou comprar com o meu dinheiro? Porque eu queria ter comprado aquele óculos com o meu dinheiro. E aí eu acho que isso vai se perdendo também. Faz sentido? Faz total sentido. Primeiro, porque assim, a gente, na nossa adolescência, não teve essa exposição que o jovem está tendo, né? Que o adolescente hoje tem. Então, ele tem uma dupla exposição, que é o seguinte, ele se expõe demais na rede social e ele também está sendo exposto a muito conteúdo. Então, tanto aquilo que ele produz quanto aquilo que ele consome, em termos de conteúdo. E aí entra aquela coisa do parecer. Eu preciso parecer feliz, eu preciso estar feliz todos os minutos da minha vida. Para eu ser feliz, eu tenho que ter as coisas que o outro tem, porque ele aparece tão feliz mostrando aquilo. Ele deve ser feliz porque ele tem, né? E ele diz aquilo. Nossa, eu tenho isso, olha que felicidade, né? Na nossa época, lá você com o teu óculos, o que você ia fazer? Você ia chegar num lugar com o teu óculos e ia falar assim, gente, meu primeiro salário, comprei esse óculos. Você ia falar isso para 5, 10 pessoas ali. Hoje você fala isso para 1000 seguidores ali que o jovem tem fácil na rede social. Então, quem são aquelas pessoas? Você nem conhece, você nem sabe quais são. Na verdade, elas não fazem muita diferença, ou não fazem diferença nenhuma na sua vida, mas tem esse parecer.
Então, se esse adolescente, desde criança, se ele não entender que ele precisa ter o que faz sentido para ele vai ser mais influenciável, porque como você falou, nós somos influenciáveis. A roupa que a gente escolheu hoje para sair de casa, alguém nos influenciou. Ah, eu gosto disso porque eu vi alguém que é do meu tamanho, usa esse tipo de roupa, fica legal, parece mais alta, parece mais magra, parece mais jovem. Tudo nos influencia, nós que somos adultos. Então a criança, muito mais, porque ela aprende pelo exemplo, pela observação, e hoje ela observa muitas pessoas. Então os pais têm que, não só pela questão do dinheiro, mas explicar a questão dos valores. Isso que você quer vale o quê? Isso que você quer vai te trazer o quê? Né? Porque se ele entender, olha, se eu fosse comprar, eu ia ter que trabalhar 3 meses para ter tal coisa, gente, vale a pena? Não vale a pena? Hoje o jovem faz o quê? Primeiro ele compra o celular de 10 mil reais, ganhando 1.200, e depois é que vai cair na real que ele vai trabalhar 1 ano para pagar aquele celular, que daqui 1 ano não tá mais na moda. Ou que ele pode ser roubado, que ele pode perder. Ele não vai ter dinheiro para fazer mais nada. Mais nada, Mais quer nada. dizer, Ele vai você morrer vai com ficar aquele telefone ali. duro, passando necessidade de outras coisas. Aquilo é um peso para você. Aqui você fala, gente, mas como assim? Só que aí tem outras coisas que entram e que acabam reafirmando um comportamento negativo, que é o seguinte: o pai fala, ai, meu filho vai ficar 1 ano pagando esse celular, deixa eu ajudar ele. Então você tirou aquele timing que o adolescente tinha que ter entendido que aquilo não vale aquele valor, não vale aquele preço. O pai talvez nessa teria que falar, filho, vamos vender esse telefone? Vende mais barato. Você decide. Mas você assim, quer continuar pagando? não Paga. mas você não vai ter dinheiro e eu não vou Vou conseguir. vender. Exatamente. Ah, mas eu não vou vender pelo que eu paguei. Mas é assim que funciona. Quando você tira da loja, é assim que funciona. Mesmo, então, da próxima vez, você já não tira, né? Então, ele vai entendendo. Vamos vender? Perfeito. Ah, mas e aí? O que os meus amigos vão falar? Que eu fiquei pobre porque eu vendi? Não importa. O que importa é o seguinte, ó. Se você comprou por 10, você consegue vender por 7? O que você pode fazer com esse 7? Você compra outro por 2, te sobra 5. Você não tem mais a dívida, você tem 5 mil, você tem o celular, ninguém tá falando pra você ficar sem, mas você tem escolha. E você tem o salário ainda pra receber. E você tem o salário. A gente fala muito dessa geração mimimi, e realmente tem algumas coisas que os pais, não vou deixar meu filho sofrer por nada. Tá ruim isso. E na questão do dinheiro, Nath, essa coisa do não vou deixar meu filho sofrer por nada, eu recebo perguntas de pessoas que dizem assim, olha, meu filho minha esposa tá para nascer. Beleza. Então, meu filho vai nascer em dezembro, daqui 2 meses, sei lá. Então, eu já tenho um dinheiro assim, eu já tenho um dinheiro assado. Como é que eu faço aqui para pagar todos os gastos do meu filho, a escola particular, porque ele não vai estudar em qualquer escola. Eu quero também deixar a faculdade dele paga e eu quero dar entrada num apartamento para ele. Como é que eu faço? Eu digo, eu não dou esse tipo de assessoria. Eu não dou. Honestamente. Por quê? Porque você perdeu o timing de novo. Você deve dar o melhor para o seu filho até quando ele dependa de você. Não é você deixar tudo. Eu já vi gente dizer, eu quero deixar uma aposentadoria para o meu filho. Nossa. Porque se ele não quiser trabalhar, ele não vai precisar. Eu digo, então você não vai criar um filho. Que tipo de pessoa você vai criar? Então você veja que, apesar do assunto aqui ser finanças, a gente está falando a maior parte do tempo de comportamento. Por quê? Postura, né? Postura. Se o teu filho aprende esse tipo de coisa, se ele aprende a negociar, se ele aprende a ter responsabilidade com o dinheiro, se ele aprende a fazer escolha, ele não vai ser um endividado, ele não vai ser um dependente, ele não vai ser um irresponsável, ele vai ser um cara que ele vai falar assim, se eu quiser chegar ali, eu preciso fazer isso. Que é o que ele aprendeu lá de criança, desde que ele pediu um presente. Filho, você quer isso? Ó, então você tem que fazer aquilo. Seja lá o que for, você tem que ficar bonzinho, você tem que ajudar tua mãe, o teu quarto tem que ser limpo, você tem que ir bem na escola. Existem condições, né? Ou existem condições para que você tenha o que você quer. Não é basta pedir. Não é assim, eu tenho porque eu nasci eu mereço. Não é assim que funciona a vida.
né? Então é isso que você tem que colocar. Você quer ter isso, você tem que fazer aquilo, porque é a vida real. Você quer ter uma carteira de motorista, você tem que fazer a aula, você tem que dirigir direitinho. Tem que passar no Se você técnico. fizer burrada, você vai perdê-la. Então, tudo tem consequência. Se você cria um filho sem consequência, o que ele vai ser? Um inconsequente. Então, hoje, nós já chegamos a um nível muito ruim que o pai vai na empresa onde o filho está trabalhando tomar satisfação porque que deu uma bronca no meu filho. Ah, não, tô chocada. Eu vou te falar de um caso que aconteceu comigo. Nós contratamos um estagiário. Nós estávamos contratando um estagiário para o estúdio do meu marido. O que aconteceu? O administrador do condomínio onde nós tínhamos o estúdio ficou sabendo. E aí ele veio falar com meu marido e falou assim, olha, eu tenho meu filho, ele tem 19 anos, ele gosta muito de fotografia, ele tá querendo trabalhar porque ele nunca trabalhou, ele tá estudando e é bom que ele faça um estágio. Você não quer pegar o meu filho? Você nem vai ter que pagar a condução, porque eu Vem venho... comigo. Eu trago, eu levo e tal, não sei o que lá. E o meu marido falou assim, olha, legal, vamos fazer um teste, porque eu preciso que ele saiba isso, vamos fazer um teste. Beleza. O rapaz veio, fizemos lá um teste, o rapaz era bom. E ele falou, olha, eu tô contratando o teu filho, ele ainda até falou assim, ó, você é administrador do condomínio, eu tô contratando o teu filho, mas é porque o seu filho é bom. Porque se o seu filho não fosse bom, eu não acho dinheiro na rua pra ficar pagando as pessoas. Então, o teu filho é bom. O cara ficou assim, poxa, que legal, meu filho é bom. Então valeu, né? Todo o curso que eu paguei pra ele e tal. Ficou super feliz o pai. Por quê? Porque era uma conquista do pai. Tudo que eu dei pro meu filho agora está resultando em que ele já tá entrando como um bom estagiário. Beleza. E aí, no meio dessa conversa, esse pai vira pro meu marido e fala assim, mas quanto que você vai pagar pra ele? E na época meu marido falou um valor e ele falou assim, não, mas esse é o salário mínimo, que era o valor do salário mínimo. Ele falou, sim, porque a gente faz 3 meses, né, nesse valor, depois a gente vai passando ele para outros estágios e aí ele pode ir ganhando mais, daqui a pouco a gente tira ele do estágio e efetiva, né, etc e tal, muito bem. E ele falou assim, não, filho meu não ganha salário mínimo. Mentira. Filho meu não ganha salário mínimo. Aí meu marido falou, então eu não vou poder Obrigada. contratar. Ele, não. É o seguinte, você paga, vamos supor, eu não me lembro agora os valores, mas vamos supor, o salário agora é 1.212, né? Eu falei, então você paga o 1.212, só que eu vou te dar 500 e você paga os 500 pra ele. Meu marido falou, não, isso eu não faço. Isso, ó, olha, nesse estúdio, isso já tem uns 15 anos que aconteceu. Meu Deus. E aí meu marido disse, não, isso eu não faço, porque não é assim que funciona. Eu acho, a maneira como você cria o seu filho, fica contigo, você é o pai. Mas pra mim, eu não acho legal. Eu enganar o meu funcionário, dizendo que ele ganha isso, e outra, ele tem um registro, eu não vou colocar esse dinheiro. Não, coloca mais, porque o que der de imposto eu também pago. Eu digo, não é assim que a gente faz. Então nós deixamos de contratar o rapaz, ele perdeu, e era um rapaz bom, ele perdeu a oportunidade de trabalhar porque o pai dele disse, meu filho meu não ganha salário mínimo. Então, esse menino não negociou nada, porque assim, foi o pai que pediu o emprego, o pai que levava, até aí, ok. O pai que levava, o pai negociou o salário, o pai ia pagar, o pai ia enganar o filho pra dizer, olha como você merece muito mais Deus do que do todo céu. mundo, o que não era verdade. E aí, o que ele tá ensinando pro filho se o filho descobre isso um dia, né? Assim, poxa, então eu não sou capaz de ganhar isso? Não, e pra nós Você ia ser como que eu ia pagar mais pra esse, menos pra aquele? Não, quer dizer, era um tumulto todo dentro da empresa que fazia sentido na cabeça daquele pai. Por um mimo. Óbvio. Então aquele rapaz que com aquela idade ainda não tinha trabalhado, já tinha passado até da hora. Tinha que estar Perdeu sorrindo, a contente, oportunidade. né? Porque, poxa, tô ganhando um salário mínimo, tem gente E é isso poxa, que acontece, Nath. Sabe o que eu acho? Assim, quando eu me vi mãe, né? Uma certeza que eu tive é que a gente não vai acertar em tudo, né? E isso é extremamente natural e isso vai acontecer com todo mundo. Mas pra gente encerrar aqui, Paty, diante de tantas deficiências que a gente pode ter nesse caminho,
O que a gente pode, então, tentar, de que forma a gente pode tentar acertar? Eu acho que a gente primeiro precisa aceitar o erro, né? Como eu trabalho bastante com empreendedorismo, o que eu falo para as empreendedoras, né, principalmente as mulheres, é o seguinte: você quer chegar no sucesso? Excelente, mas saiba que você vai passar por vários fracassos, eles fazem parte. Se você me perguntar o que faz parte do sucesso, o fracasso. Não tem sucesso sem fracasso. Não tem como educar sem errar. Porque filho não vem com manual, não é receita de bolo. O que deu certo com um filho pode não dar com o outro que nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, mora na mesma casa, aprendeu as mesmas coisas. São pessoas, pessoas são seres autônomos, indivíduos, né? Nós somos individuais. Então, por mais que de repente, né, a pessoa chegou à conclusão, meu Deus, eu fiz tudo errado, e agora? Meu filho tá aí, né, me deixando com dívida, tô pagando a dívida dele, tô fazendo tudo isso. É chegar e falar assim, olha, A partir de agora. Fizemos errado. Você se endividava, eu ia lá e pagava, e você se endivida de novo. Então é uma coisa que eu errei e você errou. Vamos acertar? É claro que seu filho não vai falar assim, ai, vamos a partir de hoje. Não, ele pode falar assim, não, mas o que mudou? Sempre foi assim, o que mudou? Por quê? Porque tudo que te traz um pouco de desconforto você não quer, faz parte. Mas é chegar na real mesmo e dizer, olha, nós erramos. Isso aqui que eu tava fazendo não é legal nem pra mim nem pra você. Só que eu aprendi isso. Vamos implementar isso daqui pra frente? Não vamos, não quero. É você chegar e falar assim, olha, temos que fazer. Vai ser Temos assim. que fazer. Então, se você persevera naquilo, a coisa sai. E ter essa consciência, assim, de repente acordar todo dia e pensar, o erro faz parte do acerto. Então, eu errei, ok, mas não vou errar mais. É parar de errar. E aí o acerto vem. Errei, vou corrigir rápido e vou mudar a rota, né? Exatamente isso. Paty, foi muito legal conversar com você. Eu Olha, adorei. eu aprendi demais. Acho que o pessoal aí também que acompanhou a gente aqui hoje aprendeu muito. E obrigada. Eu que te agradeço. Olha, gente. Tô com uma fria. Amei. Eu também, que hoje, gente, hoje tá um gelo. aqui. Estão as duas igual um pinguim, Então, mas a gente tamo acha que aqui, ó. disfarça bem. Mas olha, adorei estar com vocês. Espero que vocês acompanhem o canal, né? Segue lá Tem a Paty também. Tudo pra crescer, né, Nath? Tem tudo pra crescer. O perfil da Paty também, gente. Siga a Paty, porque é dica atrás de dica, né? A gente gosta. É, A gente muito gosta bom. de dar as dicas porque a gente também aprende. É isso aí. Obrigada, até o próximo.